Tem uma fase do despertar em que você para de acreditar em tudo que te disseram, só que ainda não aprendeu a confiar na própria voz. Acaba se perdendo em tanta informação, tanto estímulo, tantas possibilidades. A alunação geminiana não fala sobre falta de respostas, pode falar sobre o excesso delas. Eu sou a Rebeca dos Anjos, terapeuta, mentora. Estou aqui para mais um Bússola Lunar. Dessa vez em clima de Copa, estou em trânsito, esqueci meu microfone, esqueci tudo. Falei assim, cara, vou tentar gravar aqui com o que eu tenho. Vamos ver se dá certo, vocês vão saber. Porque assim, se eu achar que a informação foi passada, será dessa forma, tá? Senão, eu vou postar esse vídeo com algum atraso, enfim. E aí eu vou estar fazendo aqui o melhor que eu posso. Combinado? Bora então falar sobre essa alunação geminiana, que olha, já começa com Copa do Mundo, não é mesmo? A Copa do Mundo, a festa junina, é OVNI, é tudo, né, gente? Tem tudo acontecendo. A metade do mês de junho recebe, então, a lua nova no signo de Gêmeos, e se existem palavras para definir essa alunação, seriam possibilidades, ideias, conversas, convites, informações, muitos interesses, novas perspectivas. Só que assim. É muito bom a gente estar aberto às possibilidades da vida, a gente estar com essa posição, com essa postura de curiosidade sobre a vida? Sim, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante ter um pensamento crítico em relação a isso, porque tem uma diferença entre estar aberta para a vida e estar disponível para qualquer direção, tá? Nem toda possibilidade é um caminho. E talvez essa seja a reflexão mais importante dessa alunação geminiana que a gente vai começar a explorar agora. Lua nova no signo de Gêmeos, dia 14 de junho. E Gêmeos abre janelas. Só que quando a gente abre todas as janelas, entra vento por tudo que é lado, não é isso? Colocando o vento aqui como um elemento, né, de ar, elemento mental, a gente corre muito risco de não entender o que a gente está sentindo, tá? Então, assim, vamos começar a pensar aqui em algumas coisinhas nessa semana de lua nova, semana do dia 14 de junho, tá? Percebe aí se você está consumindo demais, se você está pesquisando demais, se você está ouvindo muita opinião dos outros. Se você está tentando considerar muitos cenários, está chamando isso de racionalização. Sou muito racional, então eu considero 10 milhões de cenários. Atenção. O que que eu falei antes? Esse elemento ar e esse excesso da mente pode nos desconectar da nossa verdade, que está no nosso sentir, tá? Muitas vezes, o nosso caminho a gente conhece a partir do nosso coração, sim. E para isso a gente precisa de algum silêncio, de alguma paz mental, certo? Senão a gente abre um monte de aba na nossa cabeça. Pensa, 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 não tira conclusão nenhuma e fica parado no mesmo lugar, né? Assim que acontece. Na lua nova, a gente planeja coisas, a gente coloca a nossa intenção no mundo. Então, assim, atenção para esse excesso de informação, esse excesso de pensamento que pode, na verdade, te tirar do teu planejamento de alma, tá bom? A pergunta, então, para essa primeira semana, que nos convida a planejar, a plantarmos as nossas sementes para o mês lunar inteiro, inclusive, não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas se você quiser participar no Encontro de Planejamento e Cocriação, que vai acontecer dia 16 de junho, 8 da noite, me chama aqui, tá? Aqui no link da descrição tem os links para as outras redes sociais, para o meu trabalho, enfim, para os contatos. Só me chamar para eu te explicar como é que funciona esse encontro, tá? De repente a gente se encontra e planeja e cocria o próximo mês lunar, trabalhando essa temática da lunação geminiana juntinhas, tá? A pergunta, então, talvez não seja o que que eu quero fazer nesse mês, mas entre tudo que me interessa, o que que realmente merece a minha energia? E mais, eu estou pensando demais? Será que eu estou desconectada do meu coração, da minha alma?
Às vezes a gente não precisa, assim, de muita resposta, sabe. A gente precisa entender e desenvolver critérios para a nossa vida. No dia 21 de junho, a gente tem uma lua crescente no signo de Libra. Na lua crescente, a gente coloca energia no que a gente quer que cresça na nossa vida. E aí a vida começa a nos responder a partir dos encontros, né? A lua em Libra fala muito sobre a nossa conexão com o outro, tá? Ninguém se conhece e cresce sozinho. A gente se enxerga a partir do outro, das conversas, espelhos, vínculos. E grandes oportunidades podem estar justamente nessa troca, tá? Inclusive, guarda aí. É uma semana maravilhosa para fazer o networking aí que você precisar fazer, tá? Mas vamos fazer uma reflexão. Falei já, né, sobre excesso de estímulo, né, e tudo isso. Vamos fazer uma reflexão aqui. Nem toda relação ela tá alinhada com a vida que você está construindo, com quem você quer ser. Essa é uma coisa, tá? Algumas relações ampliam a nossa consciência e outras ampliam a nossa dúvida, né? Dúvida, inclusive, é algo que a gente pode ter muito esse mês. Então, percebe aí quais são as conexões que te ajudam a se alinhar, a ter um foco, a seguir uma linha, né? E as relações que te confundem mais ainda, tá? Preste atenção nisso. Algumas relações fazem a gente se aproximar da gente, entender o que de verdade a gente quer, e outras fazem a gente se perder da gente, se perder dos nossos próprios sonhos. Então, atenção para isso também, tá? A pergunta da semana de lua crescente, então, da semana do dia 21 de junho, é: as pessoas com quem eu mais convivo fortalecem quem eu estou me tornando, ou eu quero me tornar, ou já reforçam quem eu já não sou, quem eu não quero mais ser, tá? E preste atenção, nem toda opinião, já comecei falando isso lá na lua nova, nem toda opinião merece ter influência na sua vida. Algumas você escuta por uma vida, ó, deixa sair pelo outro. Aí no dia 29 de junho, a gente tem uma lua cheia no signo de Capricórnio. E aqui, percebe que assim, a gente começa com uma lua em Gêmeos, super relacional, super expansiva, com muitas possibilidades. Vai para uma lua crescente no signo de Libra, também muita coisa assim com o outro, né? Com as relações e tudo mais. Aí vem a lua cheia em Capricórnio, né? A lua cheia faz revelações, de iluminações. E aí vem uma sensação assim de que a festa terminou, tá? Não é que isso seja ruim, né? Mas é porque a lua em Capricórnio chama a gente para uma maturidade, para responsabilidade, tá? E claro, né? Isso pode impactar esse clima que estava antes, né? De tantas possibilidades, e tanta gente falando e tanta coisa assim. Junhos tem muitos encontros, celebrações, movimentos, leveza, muita troca, mas Capricórnio chega te perguntando: o que que ficou de pé depois que a empolgação passou? Interessante essa construção, né? Tá tudo bem a gente vislumbrar muitas possibilidades, mas chega uma hora em que a gente tem que filtrar, certo? O que que fica depois da empolgação? Porque é isso aí que tem potencial de construção e crescimento na nossa vida, tá? De longo prazo, né? A intenção não sustenta uma vida. A estrutura sustenta. Capricórnio chega falando sobre isso. Desejo não sustenta a vida. O compromisso sustenta. Talvez algumas verdades apareçam aqui, afinal de contas, é uma lua cheia, um momento de revelação, um momento de colheita. Ali a gente analisa os frutos do nosso trabalho, das nossas intenções, das nossas ações. E aí a gente pode perceber aqui algumas coisas sobre o nosso trabalho, sobre rotina, relações, projetos, sobre promessas que a gente tem feito para nós mesmos. E aí percebe que vai ser na semana do dia 29 de junho. Já começa a dar aquele negócio assim, caramba, meio do ano. Sabe aquela coisa? Quase vai ouvindo a Simone, né? O que que você fez, né? Do ano. Então, metade já foi, né?
Então, pode ser que isso comece a trazer, pode ser uma coisa do: "O que que eu vou fazer agora com o restante do ano? Tenho cumprido as coisas que eu propus para mim mesma, né? Eu tô aqui com compromisso com os meus sonhos, com quem eu quero me tornar e tudo isso", tá? A pergunta da semana então é: o que que na minha vida hoje tem estrutura suficiente para continuar existindo? Nem toda possibilidade, lembrando que serão muitas, merece o nosso compromisso, tá? E dia 7 de julho a gente entra na última semana dessa alunação geminiana, lua minguante no signo de Áries. Depois de um mês inteiro ouvindo o mundo, Ares vai te devolver uma pergunta simples e bastante desconfortável, pode ser, tá? Te pergunta assim: e você? Dentre tantas possibilidades, dentre tantas opiniões, dentre tantas informações, dentre tantos estímulos, e você? O que que permanece verdadeiro quando todas essas vozes se afastam? Essa lua minguante, né, a lua minguante é uma lua de ajuste, é uma lua de corte, uma lua de finalização, uma lua de análise, de recolhimento. E Ares vai falar muito sobre o nosso eu, sobre a nossa autoria, né? Eu tô sendo tão influenciada assim pelo meio. Será que isso tudo de possibilidades de fato fala com quem eu sou, com o que eu quero, com a minha autenticidade, com a minha essência? Será que está me faltando coragem para assumir que, de repente, o que é muito bom para todo mundo não é para mim? Será que eu quero inovar? Será que eu quero liderar? Será que eu quero começar alguma coisa com a cara e com a coragem? E eu estou deixando de fazer isso por conta das opiniões dos outros? Ares traz todas essas reflexões. Você está tendo coragem para ser quem você é, tá? A pergunta da última semana é: o que que eu escolho continuar na minha vida? Porque faz sentido para mim e não porque esperam isso de mim. Você não está aqui para atender a expectativa dos outros. Talvez essa alunação não seja sobre descobrir algo novo. Talvez seja para reconhecer. Reconhecer quais ideias são realmente suas, quais são as opiniões que realmente importam, quais relações fortalecem a sua caminhada. Quais compromissos sustentam a vida que você quer construir? Quais escolhas continuam quando ninguém está vendo? Gêmeos, abre possibilidades. Libra, mostra as influências. Capricórnio, revela as consequências. E Áries, devolve a autoria para gente. Amadurecer não é ouvir mais vozes, é desenvolver critérios. O problema não é que estão faltando respostas, né? Todo mundo tem uma resposta para te dar, entendeu? A questão aqui é parar de procurar direção em tantos lugares, tantas coisas, tantas informações, e tanta gente, e começar a confiar mais na sua própria bússola. E onde é que mora isso? A gente falou lá no início. Essa resposta, ela está dentro de você. Você pode rodar, rodar, rodar. Pode ler, pode querer entender, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode buscar 10 milhões de mentores. Para no final entender que tudo que você precisa é de um pouco de silêncio para se ouvir, para ouvir essa sabedoria que está aí dentro de você, tá?
Se você quiser suporte, inclusive, para você retornar para esse lugar, porque nem tem que encontrar, né? Porque, na verdade, essa sabedoria do silêncio e dessa reconexão com a gente mesmo, com a nossa parte divina, com a nossa parte sábia e tudo mais, isso é uma reconexão, isso é voltar para casa. Se você precisar de ajuda, você fala comigo, tá? Aqui nos links que estão na descrição. Mas é isso, você vai perceber no final do mês, espero que você perceba, ou que você perceba em algum momento da vida, que é sobre isso, no final das contas. Se você sente que está exatamente nesse momento, tentando discernir o que é influência dos outros, o que que é verdadeiramente seu, esse é o tipo de jornada que eu aprofundo com o meu trabalho, usando os ciclos lunares ali como uma grande bússola. Essa é uma grande ferramenta disponível para todos nós na direção de uma elevação de consciência, tá? Eles podem mostrar aí quais são os movimentos que a gente está vivendo e a gente consegue aprofundar muita coisa por meio aí dessa energia lunar, tá? Se você quiser aprofundar essa caminhada comigo, então os caminhos para trabalharmos juntas estão aqui na descrição, assim como os links para as outras redes sociais e para um monte de coisa. Clica aqui, você vai ver uma lista de link, um monte de coisa legal por aí, tá bom? Eu espero que essa bússola lunar já sirva aí de inspiração, de guiança aí para o seu mês lunar, que eu espero que seja assim muito alegre, muito divertido e que você consiga se divertir e trocar e ser feliz nessa vida sem perder a direção aí da vida que você quer construir no longo prazo, né? Essa alunação, ela nos convida a isso. E é isso. Um beijo, uma alunação maravilhosa para você. Até a próxima.